Fala, agentes de segurança, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi falar de um tema muito importante, que é LGPD. Recentemente eu recebi algumas abordagens de conhecidos do mercado, alguns amigos, pedindo ajuda, para adequação à LGPD. E óbvio, quando veio esse pedido, eu fiz alguns questionamentos sobre, tá bom, qual é a expectativa? O que de fato vocês estão precisando? Meu skill, como vocês já sabem, e os amigos obviamente também sabem, é voltado para segurança. Segurança da informação, segurança tecnológica, segurança cibernética. Esse meu skill está focado muito nisso. E foi então que eu percebi, pelas colocações deles, que muitas vezes as empresas têm a expectativa de que LGPD seja um assunto única e exclusivamente de segurança. Conversando com alguns contatos, que trabalham no jurídico, percebi que eles também recebem muitas abordagens de empresas que entendem que a LGPD é um assunto extremamente do jurídico, trata só das leis. E, na verdade, pessoal, a intenção desse material aqui, de poucos minutos, é justamente trazer quais são as frentes. Quais são as frentes de atuação? E aí, pessoal, basicamente, pegando todo o entendimento da lei, obviamente, com a experiência de já ter passado por 2 projetos de adequação de LGPD, de ter estudado, de ter contatos e participado de alguns fóruns e bate-papos sobre o assunto, eu tomei a liberdade aqui de descrever 4 frentes, 4 capítulos, na verdade, para adequação da LGPD. E eu começo basicamente falando de 3 e depois eu vou falar daquele que eu considero talvez seja o mais importante quando a gente fala de adequação. É importante que todo mundo tenha consciência que quando a gente fala de LGPD, a gente está falando do aspecto de governança dos dados, ou seja, aquela área, grupo de pessoas, enfim, que tem o domínio sobre onde estão esses dados, quem utiliza, como ele é armazenado, tem a consciência, e a responsabilidade de ter isso muito bem identificado, de ter isso muito bem mapeado. Depois a gente tem o papel do jurídico, que vai basicamente, em suma, fazer uma tradução, uma interpretação da lei, e vai gerar insumos, para que a empresa consiga se adequar. E, obviamente, ela também vai acabar endereçando algumas atividades que estão dentro do seu escopo para adequação da lei. E tem ainda o aspecto de segurança. E aqui, pessoal, é importante deixar uma pequena observação. Eu sei muito bem, que tem algumas empresas que estruturam a área de segurança de forma a segmentar papéis e responsabilidades, tendo uma área especificamente de segurança tecnológica, uma outra área de segurança da informação. Ah, Entenda que aqui eu vou tratar e vou falar de segurança no aspecto mais amplo, ok? Mas aí, obviamente, cada um pode fazer os ajustes que forem mais adequados à sua realidade. Mas as áreas, ou a área de segurança, basicamente ela tem que garantir privacidade dos dados, tem que garantir a existência de controles que permitam ter um adequado nível que consiga atender às exigências da lei, de forma a garantir privacidade dos dados cobertos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos e depois eu vou trazer o quarto grupo, digamos assim, que tem uma responsabilidade gigantesca em cima da aderência à LGPD. Então, governança de dados, basicamente eu falei, ele é responsável pelo mapeamento, pela identificação e uso dos dados pessoais. Então, ele sabe todas as áreas que capturam esses dados e, de certa forma, precisam manusear, consultar, alterar. Precisa ter todo esse mapeamento, precisa identificar quem faz uso disso, precisa conhecer e ter o controle sobre o armazenamento desses dados, quais são os repositórios onde esses dados estão. Será que existem outros lugares que não os ideais onde esses dados podem estar circulando? Então, quem é responsável pela governança conhece muito bem o fluxo dos dados cobertos pela lei.
Perfeito? Não vou ser exaustivo, não vou entrar aqui no detalhe, até porque meu skill não é em governança de dados. Como falei, é em segurança. O jurídico, como eu disse antes, ele tem essa necessidade, essa responsabilidade de basicamente é, entender, interpretar as leis, verificar quais são os requisitos para tratamento dessas leis. Além disso, ele tem um papel muito importante no que diz respeito a relacionamento com o judiciário. O que significa isso? Bom, todos os a atuação em processo judicial, ou até mesmo processo administrativo ou arbitral, isso deve ser conduzido pelo judiciário. Além disso, ele também é responsável por fazer toda a parte de revisão e adequação dos contratos e dos termos. E aí, não só a revisão e adequação, mas a criação de aditivos, de novos modelos com cláusulas de LGPD para clientes, para parceiros, para fornecedores e também para os colaboradores. Então, isso é responsabilidade do jurídico. Para a segurança, eu coloquei aqui vários itens, mas lembrando daquela síntese, tudo que vai ser feito é para garantir a privacidade dos dados. Então é preciso ter uma política de segurança com regras, com diretrizes bem definidas, ter diretrizes específicas para o uso dos dados, e aí vai desde de como ele é classificado, que é o próximo item ali, mas também qual é as diretrizes para a gestão da retenção da informação. Isso também é bastante importante. Então, ter regras muito claras para garantir a privacidade desses dados. Precisa também ter controles para a classificação desses dados, saber se algum comportamento fora do padrão, fora do que foi mapeado pelo time de governança de dados, está sendo realizado, né, com esses dados, e poder tomar ações, inclusive de prevenção, de forma a evitar que a privacidade seja quebrada, ter controles para garantir que essa informação não esteja legível, né, para qualquer pessoa. Então, criptografia, anonimização, pseudonimização dos dados, né, tudo isso são controles que devem ser levados em consideração e implementados para garantir privacidade. Ter adequados controles de acesso nos sistemas, nos repositórios ou onde essas informações estiverem. Ter um processo adequado de desenvolvimento seguro, de forma a garantir que as aplicações que fazem parte desse escopo, que têm contato com esses dados, que capturam, que transportam, que armazenam, não tenham vulnerabilidades na aplicação. Então, isso é muito importante. É importante ter e garantir cópias de segurança de forma a preservar esses dados, um eventual incidente ser capaz de se recuperar e ter esses dados disponíveis com o mesmo nível de segurança, monitorar, como eu falei, os comportamentos, entender o que está acontecendo nesse manuseio desses dados que são tão sensíveis. Isso é responsabilidade do time de segurança. Responsabilidade também de fazer uma adequada gestão de riscos. E essa gestão de riscos, pessoal, inclui fornecedores. É preciso conhecer muito bem quem tem acesso a esses dados, qual é o nível de segurança, quais são os controles, se tem as políticas, enfim, todos os controles que ela implementa, ela precisa também garantir que os seus fornecedores estão aderentes. Quando a gente fala de gestão de riscos, eu estou falando também de gestão de vulnerabilidades. Então, é garantir o conhecimento e o adequado tratamento de vulnerabilidades, né, para não se expor, não expor essas informações. Gestão dos incidentes. Então, ter diretrizes claras, monitorar, mas também ter procedimentos ou planos, né, de tratamento e de resposta a incidentes. Também é muito importante fazer um trabalho de conscientização e treinamento no que diz respeito a essa parte de garantir a privacidade dos dados. Isso é responsabilidade do time de segurança.
E, obviamente, aqui eu citei só alguns pontos e a gente poderia falar de tantos outros, né? Como, por exemplo, elevar o nível de segurança dos endpoints, né? Que são as estações que todos os colaboradores utilizam, né, para ter acesso a essas informações. Como é que eu garanto a segurança desses dispositivos para que dele não venha o problema, para que a informação não vaze dali, né, para que de repente a gente não, as empresas não tenham prejuízo a partir desses equipamentos, enfim. Então, ter controles adequados nos endpoints. Eventualmente, utilizar dados fictícios nas bases de dados que não sejam de produção, como de desenvolvimento, de homologação, enfim, porque daí, obviamente, que não é necessário o mesmo nível de controle do ambiente de produção ou de data lake, se for o caso. Então, saber que em determinados ambientes a melhor prática é utilizar dados fictícios. Implementar um processo de descarte seguro das informações. Isso também é responsabilidade do time de segurança da informação. Pois bem, falei em breves palavras aqui sobre 3 agentes que têm responsabilidades muito importantes na adequação da LGPD, mas faltou o principal, que é o encarregado de dados, ou conhecido DPO. Né? Poxa, mas quem é essa figura? Né? Quem é esse agente de encarregado dos dados? Onde ele deveria estar inserido dentro da organização? A nossa lei ela trabalha isso de uma maneira um pouco mais tênue, eu diria, que a GDPR, que é a lei correlata, né, ou a qual baseou, nós nos baseamos para criar a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, porque lá eles são um pouco mais específicos, tem algumas coisas que eles não permitem, inclusive multam empresas que definem o DPO de uma maneira equivocada. Mas o encarregado dos dados, ele poderia estar inserido em qualquer um dessas figuras, né, desses agentes que antes eu citei. Pode estar dentro de governança de dados, pode estar dentro do jurídico, até pode estar dentro de segurança. Sinceramente, eu particularmente não acho esse o melhor cenário, porque pode ter algum conflito de interesse, visto que a segurança ele tem que garantir a proteção, tem que garantir adequado tratamento, e que o DPO muitas vezes pode gerar acompanhar esse trabalho, auditar para garantir que isso está sendo feito da maneira adequada. Então ele tem uma certa autonomia, inclusive, para checar, e uma autonomia sobre o processo como um todo. Então, para mim, uma boa prática considero, né, que o DPO não esteja na área de segurança, mas eu sei que muitas empresas acabam indo por esse caminho, por entender que a área de segurança executa e tem uma preocupação muito grande com as informações. E ok. Quais são os papéis? Né? Então, assim, primeiro, voltando no ponto de onde está inserido esse agente. Ele pode estar inserido em qualquer área. Basicamente, ele é a pessoa que é a pessoa responsável por esses dados dentro da companhia. Ela é responsável, inclusive, para se relacionar com a NPD, buscando incidentes, envolvendo os dados pessoais, dados pessoais sensíveis. É também a figura que vai ter o DPIA, nada mais é do que a avaliação de impacto da proteção de dados. Então, tem que garantir a gestão de consentimento, com os proprietários, com os titulares dos dados, que nada mais é do que observar os opt-ins e opt-outs, sempre que necessário o consentimento do titular dos dados para tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, se a empresa vai compartilhar aquele dado do titular com um fornecedor de serviços externo, ele precisa pegar esse consentimento junto ao titular do dado. Essa responsabilidade de garantir que isso seja feito é do DPO. Ele é responsável também por garantir que se tenha uma política de privacidade pública, qualquer um possa acessar,
na internet, inclusive, e pode estar, é aconselhável que esteja nessa política de privacidade, que seja divulgado quem é o DPO, como contatar, qual é o canal de contato para o DPO, que esteja presente também os termos de uso de cookies, também nessa política de privacidade. Esse agente é responsável também pelo relacionamento com os titulares dos dados. Ele é responsável pelo procedimento de descarte ou exclusão dos dados, principalmente se for solicitado pelo titular do dado. Como ele tem esse relacionamento, ele é a porta de entrada. Uma vez que o titular do dado pede que os dados sejam excluídos, sejam descartados da base de dados, cabe ao encarregado garantir isso. E ele é responsável pelo treinamento como um todo. Se segurança ele cuida basicamente do treinamento no aspecto de privacidade, aqui a gente está falando da lei especificamente. Então ele tem que falar de como os dados devem ser tratados, dos aspectos da lei, quais são as responsabilidades de cada um, enfim, né, de maneira mais ampla, é responsabilidade do encarregado de dados garantir que todas as pessoas da empresa, incluindo os agentes externos, os fornecedores, os parceiros, sejam adequadamente treinados e saibam como tratar adequadamente esses dados. Então, se você está pensando, ou se você conhece alguém que está pensando em como se adequar, é importante levar em consideração que nós temos aqui 4 agentes, né, e de repente o encarregado ele pode assumir mais de um papel, estar dentro de governança de dados, segurança. Se for uma empresa pequena e não tiver todos esses papéis bem estabelecidos, é aconselhável que utilize até consultorias externas para apoiar, seja juridicamente, seja no mapeamento desse fluxo de dados que é tão importante, na implementação de alguns controles de segurança. E em alguns casos, inclusive, né, já existem serviços, né, para que o DPO seja alguém contratado, seja alguém externo. Isso é possível também. Então, tenham em mente que esses 4 papéis são muito importantes quando falamos em frentes de atuação para adequação à LGPD. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, marque alguém que também pode se beneficiar dele, salve, compartilhe com seus amigos, porque é dessa forma que a gente pode ampliar e ter uma cultura ainda mais forte de segurança da informação e, nesse caso especificamente, de adequação às leis, né, como a LGPD. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler e aprimorar os conteúdos que trago para que eles tenham cada vez mais relevância. Combinado, pessoal? Por hoje é isso. Até a próxima. Um abraço.